Dia de Finados ele foi criado lá no século X, onde um abade, um sacerdote, pedia que os seus discípulos orassem pelos mortos nesse dia e num dia específico, porque ele dizia que tinha mortos que só eram lembrados no dia dos mortos ou nunca eram lembrados. E aí depois a Igreja Católica institucionou isso e criou o dia 2 de Finados, porque ele é posteriormente ao dia de Todos os Santos. Então, dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos e no dia 2 se tornou o dia de Finados. Isso é o que a história diz. Claro que é um dia de comércio, de muito comércio, onde tem gente que vive de limpar campa em cemitério, de limpar jazigo, onde vende-se flores, vende-se vasos, vende-se muitas velas, né? Então é um dia que gera muito lucro para certos comerciantes. Mas é o que as pessoas sentem vontade de fazer. A gente acabou crescendo, lembrando sempre que segunda-feira era o dia das almas. E, na verdade, almas somos nós encarnados. Seria, então, o dia dos espíritos. Se você observar nos cemitérios, nas segundas-feiras, tem um movimento sempre maior. Pessoas vão fazer pedidos, fazer orações. Normalmente naqueles cruzeiros que os cemitérios têm são acesas velas, né? Isso me fez pensar uma coisa. Quando meus avós maternos faleceram, o meu pai, que hoje está no mesmo ossário que o sogro e a sogra. Olha que interessante, hein? Com o sogro e com a sogra, hein? Não com ninguém da família dele. Ele foi lá e comprou um ossáriozinho para colocar o meu avô que havia falecido e já tinha feito a exumação. E eu comecei a pensar o seguinte: caramba, coloca lá num ossário, se não colocar naquele ossário que é pago, vai para o ossário geral. Aí eu pensei, é mais interessante ir para o ossário geral. Porque aí, quando alguém vai rezar, reza para todos que estão lá. E o ossário particular, só se alguém for lá visitar. Porque eu com cemitério sempre achei um lugar de muita paz. Não que eu visite cemitério com frequência, mas eu acho um lugar... Tanto é que tem cemitérios com o nome de Campo da Paz Celestial, tem de todo esse nome, porque é um lugar normalmente muito tranquilo. As pessoas acabam ficando mais comedidas, mais comportadas, né? Em silêncio, em respeito. Só que aí a gente observa várias campas abandonadas. Ou a família não liga para aquilo, ou a família já não está mais encarnada, ou simplesmente não dão atenção. Porque a morte ela dá muito lucro. Nos enterros, preço de caixão, coroa de flores, e umas homenagens, né? Tem pessoas que... Alguém não via há anos, sabe que a pessoa morreu, vai lá e visita, vai no velório. Mas enquanto a pessoa estava viva, nunca foi fazer uma visita, nunca foi fazer um encontro, nunca criou uma oportunidade. A própria agitação do mundo, a correria, faz isso. Então, isso é o que causa, muitas vezes, alguma tristeza em determinados momentos, quando a gente vê quanto tempo a gente perdeu de convivência que a gente poderia ter tido com aquela pessoa que se foi na correria do dia a dia, porque eu tenho que trabalhar para conseguir isso, tenho que trabalhar para conseguir aquilo, eu quero deixar meus filhos bem, e eu estou trabalhando, e eu tenho que sustentar tudo, eu sou o provedor, e você deixa de ter momentos em particular com aquela pessoa, e de repente... que não é nada de repente, não é nada por acaso, a pessoa desencarna
E aí aquele remorso que aperta no peito. Puxa, se eu tivesse visitado antes. Puxa, se eu tivesse convidado para sair. Puxa, se eu tivesse... Então, a gente precisa entender isso. A gente acha que vive para sempre. E é curioso que às vezes a pessoa nunca ganhou uma flor em vida e depois ganha um monte... E depois é o seguinte, vai lá para a campa e no dia seguinte tudo é jogado fora. Aquilo vira lixo. Gasta-se uma fortuna em coroa. Às vezes os amigos rateiam, fazem, cada um dá um valor para poder comprar uma coroa e aquilo de um dia para o outro já está murcho e vai embora. O Espírito da Verdade, ele explica assim. O Espírito, a gente encontra muita gente que às vezes vem falar com a gente e fala assim, puxa, eu queria tanto saber como está o meu pai... Eu queria tanto saber como está o meu filho, como está a minha mãe, como está o meu irmão, né? Como está a minha esposa, o meu esposo. Assim, cada um vem com... Será que está bem, que não está? O Espírito da Verdade, ele explica o seguinte. Quer saber se um espírito está bem? Como foi a vida dessa pessoa? Foi uma pessoa que praticou o bem? Ela está bem. Se era uma pessoa que era materialista, muito voltada ao material, muito voltada ao lado sensual... Egoísta. Essa pessoa, esse espírito poderá estar com problema e poderá estar em perturbação algum tempo, até porque... Observe que tem pessoas que desencarnam e daqui a uns dias algum familiar vem e fala assim, eu sonhei com ele, eu sonhei com ela. Então pode ter esse contato. E tem outras pessoas que não têm contato nenhum, falam mesmo, como é que tá? Não, né? E isso é muito complicado, muito complicado. Tem um amigo meu que ele desencarnou na família dele, a irmã, a mãe e o pai. Ele ficou sozinho. Hoje ele tem os filhos, mas ele está sozinho. Ficou sozinho daquela família de origem. E ele conta que ele ia em vários lugares ver se recebia uma psicografia, alguma mensagem, alguma coisa. E nunca acontecia. Um belo dia ele foi num lugar e aí a pessoa fez lá umas perguntas e anotou e depois ele recebeu uma mensagem. Ele não acreditou. Por quê? Porque enquanto ele não passou pelo questionário, nunca vinha mensagem. A partir do momento que ele foi lá e contou alguns detalhes, ele recebeu uma mensagem. Ele ficou incrédulo com aquela mensagem, né? Então, isso é uma coisa que paira na cabeça das pessoas. Como é que estava? Será que está bem? E o Espírito da Verdade, ele é bem claro nisso. Uma pessoa que muito vivendo na materialidade, muito material, ela vai ter um pouco de dificuldade na hora que estiver desencarnada. A pessoa espiritualizada, não estou falando espírita, estou falando uma pessoa espiritualizada. Pode ser uma evangélica protestante, uma católica, um ateu, um espírita, não importa. A vida que a pessoa levava, uma vida no bem, na caridade, esse espírito será amplamente amparado. Será um reencontro harmonioso com aqueles que já se foram. Então, como é que se a gente fosse imaginar assim... isso nos é cerceado o dia do nosso desencarne. Nem Chico Xavier soube o dia que ele ia desencarnar. Emmanuel falou para ele que seria num dia em que os brasileiros estariam muito felizes. Seria um dia de muita alegria no Brasil. E foi o dia que o Brasil foi pentacampeão do mundo. Então, a gente estava comemorando o pentacampeonato, diga-se de passagem, decidido em pênaltis, onde um grande jogador lá, o Baggio, perdeu um pênalti, chutou fora. Eu acho que essa foi antes, hein? Não, em 2002. Não, a de 2002 foi da Alemanha. Não, 2002. 2002. Faz 20 anos que Chico desencarnou.
Não, sim, mas essa da cobrança de pênalti foi em 94. 94? Não, não pode ser. Não pode ser, porque o meu filho nasceu em 93 e ele foi com a Itália. Foi com a Itália. Depois você pesquisa aí. Alguém vai comentar aí, vai salvar depois, a gente. Mas a de 2002 foi com os 2 gols do Ronaldo no final contra a Alemanha, não foi? Foi. Mas o Chico desencarnou Isso foi. O Chico desencarnou em 2002. Chico desencarnou em 2002. Isso. E em 2002 teve um campeonato mundial. Não, foi a Copa do Mundo 2002. Foi isso mesmo. E de repente a gente comemorando, e aí o jornal, a Globo entra e fala assim: faleceu o médium Francisco Cândido Xavier. Então, isso marcou muito assim, né? No momento de alegria, e havia sido revelado. Então, a gente não sabe o dia do nosso desencarne. A gente pode sentir que as nossas forças estão diminuindo, que o nosso fluido vital está acabando, mas a gente não sabe precisamente quando será. Por quê? Porque pode haver uma doação de uma pessoa que tem abundância. Por exemplo, há casais que eles têm tanta afinidade que um nutre o outro de fluido vital. Por isso que muitas vezes um desencarna, meses depois o outro vai e desencarna também. Os dois é que se mantinham. E a gente vê isso com certa frequência até, né? Exatamente. Isso é muito, muito sério, né? Porque eu já vi casos assim da pessoa falar assim: fica aí nessa vida, não morre, não sei o que, de repente a pessoa morre, meses depois, quer dizer, mal sabia a pessoa que estava falando isso, que dependia daquela energia que estava ali também, né? Então, como a gente não sabe, é aí que a gente perde as oportunidades, porque a gente acha que vai viver para sempre, que a gente vai estar encarnado para sempre. Então, amanhã eu ligo, amanhã eu vou, amanhã eu faço uma visita, amanhã eu mando flores, amanhã eu mando presente, e vai passando. Se eu vou morrer, para que eu vou me preocupar em comprar uma casa? Ou para que eu vou me preocupar em cuidar do corpo? Eu vou morrer mesmo. E na verdade não é isso. A gente tem que zelar pelo corpo, a gente tem a lei do progresso, são leis de Deus, a lei do trabalho, a lei da evolução. Isso é necessário estudar, é necessário evoluir intelectualmente, é necessário evoluir materialmente, é necessário evoluir espiritualmente. E é assim que a ciência se desenvolve. Senão a gente ficaria tudo no ostracismo e deixa como Deus quiser, e não é desse jeito, né? Então a gente tem que pensar na vida, no progresso, no aprendizado. Acontece que não é ficar pensando como é que eu vou morrer e quando é que eu vou morrer. É de uma maneira de viver que valha a pena viver e que eu possa fazer coisas boas que serão a minha bagagem quando eu desencarnar, que serão o meu amparo espiritual quando eu desencarnar, que não será a minha perturbação quando eu tiver desencarnado. Isso é muito sério quem reflete dessa maneira. Tem uma certa época da minha vida que eu mal tinha tempo de ler jornal. Eu trabalhava em São Bernardo, então eu saía de manhã e voltava à noite, faculdade, chegava em casa 11, 11h30. Então, para eu me atualizar um pouco, eu ficava correndo os telejornais. E numa das passagens, uma matéria que chamou a atenção, que um senhor de 72 anos naquela época, observe que à medida que a ciência evolui, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Hoje é normal viver até os 80, 85, 90 anos. Tempos atrás, a média de vida era 30 anos, depois 40 anos, isso vem subindo. Então, naquela época, uma pessoa de 70 anos era uma pessoa de idade longeva, uma pessoa que viveu bastante. Hoje a pessoa de 70 anos ela ainda está ativa, está fazendo muita coisa. Aí a repórter foi entrevistar esse senhor, que era um empresário bem-sucedido, que ele entrou num curso de informática para jovens.
para jovens, 14, 15 anos, começando o computador, aquela coisa toda. Não é como é hoje essa facilidade que até uma criança aí de 2, 3 anos começa a mexer no celular, no computador, já tem isso nas escolas, é matéria. E aí ele entrou naquele curso que chamou a atenção. E aí a repórter foi lá entrevistar ele. Bom, a gente ficou sabendo que o senhor começou um curso. Por que o senhor está fazendo isso? Ele falou assim, olha, eu sempre tive vontade de entender de informática. E eu tenho pessoas na minha empresa que fazem isso para mim. Resolvem os problemas no computador, preparam os gráficos, preparam tudo, mas eu queria entender como isso era. Eu nunca tive a oportunidade. Hoje eu tenho condição de ter os melhores técnicos em informáticas que resolvem aqui os meus problemas aqui. E eu queria aprender. Então, como eu já estou aí com uma certa idade, eu fui logo num curso para iniciantes, para eu pegar o básico, para eu poder aprender nisso daí. Aí a repórter pega e fala assim para ele, mas o senhor acha que esse curso vai lhe servir para alguma coisa nessa idade que o senhor está e nessa condição financeira que o senhor já pode pagar alguém para resolver? E ele fala assim para ela, no mínimo, se não servir para nada, na minha próxima reencarnação eu já vou vir entendendo de informática. Olha que interessante. Então, todo aprendizado nosso é uma bagagem. É uma bagagem. É com essa bagagem, com o nosso livre-arbítrio, que a gente pode usar para o bem ou para o mal. Eu, com conhecimento de informática, posso desenvolver um vírus para me tornar um hacker e jogar esse vírus para outras pessoas e pedir dinheiro, extornar dinheiro das pessoas, fazer uma extorsão, comprometer programas e ganhar dinheiro. Isso. Eu tenho um amigo meu que ele é comerciante. E um hacker simplesmente entrou lá, comprometeu todo o arquivo e pediu lá, sei lá quantos mil bitcoins lá em troca, num valor X, para que devolvesse o cadastro, os orçamentos dele. E ele falou, eu não vou pagar, eu vou perder tudo, mas eu não vou pagar e vou tentar recuperar por telefone, com anotações, e foi isso. Então, agora, em contrapartida, a pessoa podia pegar todo esse conhecimento e estender em cursos para crianças, para pessoas que têm dificuldade. Então, aí é que está. As ferramentas que a gente recebe da vida, a gente pode usar para o bem ou para o mal. Tem espírito ainda tão materializado, tão preso à matéria, que ele está lá ao lado do túmulo acompanhando a decomposição. Tá acompanhando a decomposição, sofrendo com aquilo, sentindo os vermes estar decompondo o corpo ali, o odor, tudo característico. É aquela linha de espírito apegado que você tinha falado. Perfeitamente. Ele está vendo o corpo, mas ele não aceita. E ou até não consegue nem entender por que ele fala com as pessoas não respondem, por que ele está ali naquele lugar. Então, se alguém vai ao cemitério e faz uma oração, isso ajuda. Agora, um espírito que já está evoluído, ele não está mais preso no cemitério, ali na matéria. Mas para as pessoas, elas acreditam que elas têm que ir lá. Tem até uma piadinha assim. Eu vou tentar ver se eu lembro como é que era. Chega uma pessoa para pôr flores numa campa e olha ao lado e vê uma pessoa oriental, sei lá, um japonês, um chinês, um coreano, sei lá o quê, com um prato de arroz e põe na campa. Aí o das flores fala assim pro do arroz, você acha que ele vai vir ou ela vai vir comer esse arroz? Aí o oriental fala assim, vem na mesma hora que vier cheirar suas flores. Então, são tradições, né? São tradições. No México, no dia de finados, é comemorado com música, com comida, com dança, né? Os orientais fazem... eu procuro conversar muito e observar. E hoje os cemitérios
principalmente os cemitérios mais top, eles têm lanchonete, né? Com todo o conforto. É um hotel 5 estrelas aquilo lá, né? Tanto para quem está no velório, como o que é oferecido visualmente ao falecido, à falecida. E eu conversando na lanchonete de um desses cemitérios, e a pessoa fala assim, quando ele usou o termo, quando é japonês que morre, eles estão numa alegria, numa festa danada. Os outros é que ficam aí com essa cara de tristeza. E eu já havia ouvido que quando nasce, né, eles encaram com muita seriedade, porque sabe que a pessoa tem toda uma vida pela frente. No desencarne é a libertação do espírito. É a maneira como o oriental vê isso. E na verdade é isso. Nós estamos presos ao corpo. A gente necessita do corpo. O corpo é a nossa ferramenta para que a gente possa cumprir aquilo que a gente se propôs no nosso processo reencarnatório, mas a gente está preso. A gente está preso. E na hora do desencarne, a gente está livre. Por isso que quando dormimos, nos sonhos, a gente vai onde a gente gostaria de ir, a gente encontra quem a gente gostaria de encontrar. Não só desencarnados. Quantas pessoas sonham com outras pessoas de sonhos bonitos, alegres, não com nada desrespeitoso, é um verdadeiro encontro, porque o espírito está livre. Então ele pode ir onde ele quer, onde ele tem afinidade, ou com quem ele tem afinidade. E o Espírito da Verdade também fala que nas mortes trágicas, repentinas, acidentes, suicídios, o corpo não sente. O desligamento acontece. Já que é inevitável, o corpo não sente. Por quê? Quando a pessoa está com ideia errada, se é o momento do desencarne, vem o pessoal do amparo, a espiritualidade do amparo. Mas se a pessoa está com ideia de fazer alguma coisa errada, um suicídio, é uma legião de espíritos tentando convencer a pessoa a não fazer aquilo, e outros espíritos também incentivando a pessoa a fazer aquilo. Ele começou a ter a ideia de se jogar lá de cima, do 3º andar. E eu vou me jogar, vou me matar e coisa e tal, não sei o quê, mas depois ele mudou de ideia. Passado um tempo, ele recebeu uma mensagem dizendo assim: você deu muito trabalho pra gente, porque você ia se jogar no 3º andar e é quase certo que você não iria desencarnar, mas você iria se quebrar de tal maneira que ficaria com muitas sequelas, talvez paraplégico, tetraplégico, com alguma deformação, que iria atrapalhar todo o seu compromisso reencarnatório. Então aí ele falou assim, penso, a gente nunca está sozinho. Sim. A gente nunca está sozinho. Então, do mesmo jeito que a gente não está sozinho, e a gente, esses nossos entes queridos vêm nos visitar quando a gente eleva um pensamento, faz uma oração, não necessariamente no cemitério. O espírito, ele é muito mais iluminado por uma oração do que por uma vela acesa. Mas se a pessoa quer acender a vela, deixa ela acender. A pessoa quer ir no cemitério, deixa ela ir. Não tem que ficar dizendo para a pessoa, olha, você não tem que ir no cemitério porque o espírito não está lá, ali é só um corpo, só matéria. Deixa a pessoa fazer o que tem vontade. Imagine que tá você e uma outra pessoa que você ama muito, presos numa cela, num presídio. E aquela pessoa que você gosta muito, que está com você, recebe a carta ali de liberdade. Perfeito. E você ficaria feliz ou triste? Um egoísta fica triste. Fica triste porque não vai ter o outro ali. O outro ficaria feliz pela liberdade, né? Pela liberdade. Esse é o modo que a gente tem que encarar a morte de algum ente querido? Aí é que tá. Veja só. Vamos supor. Um casal com afinidade. Esse negócio de
Alma gêmea, isso não existe. Existe alma algemada, né? Então, o casal, ele tem afinidade. Eles têm um caminhar em comum. Isso pode ser até resquício de outras vidas. Mas eles têm a mesma afinidade. Gostam das mesmas coisas, caminham juntos. Mas você imagina o seguinte. Uma morte repentina pode chocar o outro, pode deixar abalado. Agora imagina um dos dois com uma doença degenerativa, uma doença que incurável, e aí a pessoa desencarna. O outro que ficou viúvo, ou a que ficou viúva, claro que vai ficar triste, mas não tem que pensar isso como ruim. Foi uma bênção que a pessoa recebeu. Tem pessoas que estão levando um tipo de vida que a gente não deseja para ninguém, mas ela tem que passar por aquilo. Faz parte da depuração do espírito, ela tem que passar por aquilo. Isso é necessário. Porque senão era só apertar um botão e desliga. Acabou. E é necessário passar por aquilo. Né? A vida, ela é de resgate. Então são coisas que querer explicar a morte é muito fácil para quem não está vivendo uma situação. Mas às vezes o esclarecimento vem de tal maneira, eu posso até fazer um comentário aqui com você. Vamos lá. Vou contar assim uma situação. Imagine uma família, um casal. E esse casal tem um filho e uma filha. E de repente, um dos filhos, ou o filho é muito apegado com a mãe, ou a filha é muito apegada com o pai, ou a filha é a preferida do pai, ou o filho é o preferido da mãe. E de repente, numa determinada idade, ainda tenra, ou esse filho, essa filha, aparece com uma doença incurável. Vamos falar o seguinte, que é uma coisa que a gente questiona. Rancor, mágoa, ódio, sentimentos ruins podem desorganizar nossas células e gerar uma doença. A própria ciência aceita isso. Tipo assim, um tumor, um câncer. E aí você imagina uma criança que não viveu a vida, que ainda está de bem com a vida, não ama ninguém, não tem ódio, não tem rancor. Ela pega e desenvolve esse problema. Vamos dar um exemplo que... Esse tumor pode ser na cabeça... pode ser em uma outra parte do corpo. Aí de repente aquela criança começa a passar aquele problema, aquela coisa séria, e de repente o médico desengana, fala assim, primeiro, aquilo é um momento de provação para o pai e para a mãe. Vão sofrer mais que a própria criança. O desespero. E tem um porquê. Segundo, por que aquela criança só vem para ficar aqueles anos e desencarna? Isso pode ser a explicação de um triângulo amoroso em outra vida, que uma das pessoas se suicidou por amor, ou por orgulho, ou por vaidade. Eu fui trocado, eu não aceito. Bomba, eu dou um tiro na cabeça. Não me ama mais, foi embora. Bomba. Aí eu causo um problema no meu físico, desencarno, que fica registrado no meu perispírito. E quando eu vou reencarnar novamente, no planejamento reencarnatório vai se reunir aquelas mesmas pessoas do triângulo amoroso, sem lembrar de nada do passado, e eu, que abreviei a minha vida, vou completar o tempo que eu tinha que completar, com uma doença
imantada naquele mal que eu me causei. Que pode ser o tumor que desenvolveu, ou eu já poderia ter nascido com um problema mental já e até o meu desencarne. E essa é uma das possibilidades, né? Não necessariamente não estou dizendo que tem que ser. Alguém que está passando, que passou isso, não exatamente foi isso, né? Não estou dizendo que... Mas há uma possibilidade. Eu visitava um hospital de rancenianos, na região ali de Suzano, Jundiapeba. E lá havia muitos pacientes internados, com a idade deles, hoje já desencarnaram todos. E vários pacientes espíritas. Alguns cegos, outros já deformados nas mãos, nos pés. E numa dessas conversas, como eu ia num grupo de espíritas, a gente se intitulava, era Irmãos de Francisco de Assis. E a gente ia e levava assim, na Páscoa a gente levava chocolate, havia caravana que a gente levava frutas, quando se aproximava o inverno a gente levava meias, agasalhos, essas coisas. E a gente escutava que eles diziam que eles não estavam preocupados com o que a gente levava. Eles queriam a visita da gente, a nossa presença. Que é isso porque eles ficavam lá sem ninguém visitar. Tal qual uma pessoa desencarnada que nunca recebe uma oração. E um desses internos no sentido, por causa das limitações, eles poderiam sair, mas iam precisar de alguém para levá-los numa cadeira de rodas ou para acompanhá-los, porque eles tinham problema de locomoção da deformação da doença. Alguns já curados, mas já com a deformação instalada. E um deles contou uma história mais ou menos assim, tá? Olha que eu tinha, isso é coisa de 40 anos atrás, tá? Aí ele pega e fala assim, que um casal começou a namorar e resolveram que eles iam casar. Então, resolveram que eles iam comprar um terreno. Antigamente, você pensava em fazer uma casa, você comprava o terreno, depois você comprava o material, depois você construía. Hoje você entra num financiamento, né? Faz assim, vai morar no apartamento, é desse jeito. E o casal estava namorando e de repente juntando dinheiro para comprar o terreno, e devido à intimidade a moça engravidou. E aí eles falaram, nossa, e agora? A gente está com essa dívida, coisa e tal. Vamos interromper a gestação. Falando claramente, um aborto, né? Uhum. E comprar o terreno. Beleza? Comprar o terreno estava pago. E aí começaram a juntar dinheiro para comprar o material. Veio outra gestação e, novamente, já tinha feito uma vez, vamos fazer a segunda. Interromperam a gestação. E construíram a casa. Legal, maravilhosa, casaram, felizes. Bom, aí estava tudo certo, a mulher engravidou, vamos ter o filho, coisa e tal. No passado, se desencarnava muito por doenças ainda desconhecidas pela ciência, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que a irmã dela, de repente, quando pequenininha, teve uma febre muito forte e ficou com um problema mental, e a menina ficou. Mas que doença foi? Não, ninguém sabe. Foi uma febre muito forte e pronto. Aí você escuta aí, você fala, uma febre muito forte, sem diagnóstico, né? Hoje a gente pelo menos escutar foi uma virose. Antigamente nem isso falavam, né? E aí a criança cresceu. Quando a criança estava com 6 anos, mais ou menos, a criança teve lá
febre muito forte, e começava, chamaram o médico foi, olhou e desenganou, falou, não tem jeito, não tem o que fazer, a medicação não está surtindo efeito. E ele chorando e coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, a criança largada lá, e de repente eles ajoelhados, chorando, a criança senta na cama e fala assim, vocês estão chorando por quê? Porque eu vou morrer? Eu já tentei nascer outras 2 vezes, vocês não deixaram? E agora estão fazendo essa choradeira? Deitou novamente e desencarnou. Então, existe uma programação para tudo. Não vem quem não tem que vir. Tem como a gente se preparar para a morte? Tem. Fazendo o bem. Você quer ter uma morte boa? Seja uma pessoa boa. Faça a caridade que tiver ao teu alcance, a caridade que o teu coração mandar fazer. Não pensa só na materialidade. Você precisa da materialidade para viver, para cuidar dos seus, para proteger aqueles que você ama. Mas a humanidade, o bem, ela não se restringe somente à nossa família. O bem, ele tem que ser o bem comum. É mais ou menos assim. Você tem um projeto de distribuição de livros. Então você só vai oferecer livro para quem puder pagar? Como é que você está fazendo o bem nesse sentido? Como é que você está levando esclarecimento e conhecimento para as pessoas, se elas têm que pagar pelo livro que você está oferecendo? Olha o projeto seu de oferecer gratuitamente. Você está levando conhecimento, você está levando informação, você está levando esclarecimento. Ah, mas se a pessoa não quiser ler o livro, você fez a sua parte. É a mesma coisa que você está no semáforo, no seu carro, e vem uma pessoa e te pede dinheiro. Aí há quem diga, eu não vou dar, vai comprar droga com isso. Mas o teu coração foi tocado. Você tem algum trocado ali que você pode dar, alguma moeda? Dê, Éder, ofereça. O que você vai receber de vibração positiva, muitas vezes com Deus te abençoe, que vai abençoar o teu dia. E se a pessoa vai utilizar aquilo para algo indevido, isso não é problema seu. Era o que ela estava precisando naquele momento. Será que ela ia realmente usar para uma coisa ilícita ou ia comprar algo para comer? Não cabe a você julgar. Agora, se o teu coração falar, não vou dar ou não tenho, tudo bem. Mas não cerceie os impulsos de bondade que você sentir de auxiliar o próximo. Mesmo você falando do projeto Tamar, quantas pessoas auxiliam ONGs que cuidam de animais? Esses animais, muitas vezes, eles vão ser companheiros de idosos, de crianças, animais que são usados em tratamento com criança que tem determinado problema, para convívio, para acariciar, animais até que visitam hospitais para esse trabalho. Então, achar que tudo tem que ser certinho, bonitinho, tem que fazer aquilo que o semelhante está precisando naquele momento. Não é o que a gente acha que tem que fazer. A gente tem que passar por um momento de achar menos e buscar mais. Buscar a oportunidade de servir, buscar a oportunidade de vibrar, buscar a oportunidade de fazer oração, de levar um esclarecimento. Perfeito. Tem uma frase do Bezerra de Menezes que ele fala assim, que quando a caridade ela é muito discutida, ela chega tarde, né? Ele era presidente de uma casa espírita em Santos. E ele promovia, assim, domingos de churrasco, de feijoada. Quando já estava terminando, ele pegava o microfone
e falava assim: eu queria agradecer a colaboração de vocês por estar aqui presente, e desculpem a gente ficar intoxicando vocês com carne, com feijoada, com essas comidas pesadas. Mas se a gente fizer aqui uma tarde de salada, não vem ninguém. E a gente precisa de fundos para as nossas obras. Aquilo era muito engraçado. E era verdade. Para dar as cestas básicas, para Natal, Dia das Crianças, essas coisas. E esse senhor, ele recebia o médium da casa, o mentor espiritual da casa. Ah. E eles começaram a fazer um trabalho de distribuição de sopão. Então, no sopão vai de tudo que você tiver de legume. Batata, cenoura, chuchu, beterraba, tudo. Você faz aquele sopão. E num momento lá mediúnico, ele falou, o médium lá, o médium que era o mentor da casa, falou assim: seria bom colocar para cozinhar com os alimentos um pedaço de carne, um pedaço de músculo, para fortalecer aqueles que vão receber essa sopa quente, esse sopão. Nossa, isso causou uma polêmica enorme, porque não, mas vai colocar carne para não sei o quê. Mas olha o contrassenso. Então eu não vou oferecer uma sopa para quem está na rua, se eu não sei nem se religião a pessoa tem, se ela tem algum credo, e eu não vou pôr um pedaço de carne para aquela pessoa para fortalecer, um caldo, mas para angariar dinheiro eu faço churrasco e feijoada. Deu para entender a hipocrisia da realidade? São dois pesos e duas medidas. Para os outros eu posso vender o convite de churrasco e carne e feijoada. Que ele assumia, ele agradecia, que aquilo intoxicava a todos. Ele falava isso. E na hora de alimentar aquele que está desnutrido, talvez a única refeição do dia, eu não posso pôr um pedaço de carne para fortalecer o caldo. Você entendeu? Perfeito, perfeito. E quando você estava falando sobre a pessoa no semáforo ali, de a gente receber um Deus lhe pague, eu lembrei de uma passagem que o Chico Xavier estava muito atrasado para ir, acho que para o trabalho dele, bem corrido, e ele passando na rua, uma senhora: Chico, por favor, preciso de você, vem aqui. Aí o Chico: ó, na volta eu vou, que agora não dá. E aí ele andou mais um pouco, aí o Emmanuel: Chico, volta lá. Volta lá, eu sei dessa... Volta lá. Aí ele: volta lá, Chico. Aí: pô, mas eu tô atrasado. Volta. O Chico voltou, atendeu, ela queria saber alguma coisa que o marido tava ruim, qualquer coisa, o Chico atendeu, passou lá o que podia e tal, e o Chico foi indo. E aí ela falou assim: Chico, vai com Deus, vai com Deus. Aí o Emmanuel falou: olha para trás e vê a luz que tá vindo. E aí o Chico, com a mediunidade, via aquela luz vindo dela, falando: vai com Deus, vindo nele assim e tonificando ele recebendo aquela alegria, aquelas bênçãos, né? Aí o Emmanuel falou: já pensou se você não volta e vai direto? E ela falasse: vai com o diabo? Que tipo de energia não iria, né? O Chico estava predisposto a trabalhar com os espíritos de cura. E depois teve um determinado momento que o Chico até estava prescrevendo receitas homeopáticas. Tem até aquela história da pessoa que não pôde comprar o remédio, pegou a receita, picou em pedacinhos e tomava com água um pedacinho do papel, e depois voltou lá no Chico e falou: oh, eu fiquei boa, Chico, obrigado. E o Chico falou assim: você tomou o remédio? Ele falou: não tinha o dinheiro, mas eu peguei a receita, rasguei em 30 pedaços e tomei, cada dia eu tomava um e eu me curei. Então, isso explica a história do placebo. Como é que funciona o placebo? É da mesma maneira.
Mas, e o Chico um pouco Mas a antes... homeopatia não é efeito placebo, né? Não, a homeopatia é homeopatia, é uma manipulação, Sim, tá? De concentração, mas existe o placebo, inclusive, usado em experiências dos laboratórios, né? E não se revela e há pessoas que se curam com o placebo, né? Surte o resultado esperado. Aí eles fazem um teste de assim, ó, vou dar um choque, e aí numa parte das pessoas elas sentem o choque, e ele fala assim, ó, agora eu vou tomar um comprimido que tira a dor. E o comprimido não é nada. Exatamente. Mas o laboratório sabe qual é o comprimido, qual é o placebo. Mas o paciente não sabe qual é o placebo. E aí o Chico queria trabalhar com espíritos de cura e consultou Emmanuel. Aí ele pega e fala assim, legal, Chico, você quer trabalhar com espíritos de cura? Tá bom. Mas antes de você trabalhar com espíritos de cura, você tem que aprender a ter misericórdia, a ter carinho, a ter cuidado com o paciente. Não é só querer trabalhar com a espiritualidade. Você precisa entender o paciente. E aí o Chico fala para ele, mas como é que eu vou fazer isso, Chico? Ele fala, isso é fácil. Aí ele pega e fala assim, no caminho para o seu trabalho, tem um barraco que está quase caindo e lá dentro tem um moribundo definhando. Você vai lá visitar essa pessoa. Aí o Chico pega, vai, a porta entreaberta, e no livro fala isso, que quando o Chico empurra a porta, ele sente um mau cheiro. E ele tentou desistir. E aí o Emmanuel fala, entra, Chico. E aí o Chico entrou. O paciente estava no chão, o doente estava no chão, cheio de ferida no corpo todo. Uma situação lastimável. E aí o Chico lavou as feridas, trocou a roupa de cama, colocou ele na cama e diariamente ia lá levar um caldo, poderia ser de carne, de legumes, sei lá o quê, para nutrir aquele paciente. E aí, mesmo naquela situação e cuidado e daquele jeito, que o Chico dava o caldo na boca da pessoa, mais uns 10 dias, 12 dias, ele desencarnou. E aí Emmanuel falou para ele, agora você está preparado para trabalhar com os espíritos de cura. Porque agora você já entendeu a situação do doente. Não adianta querer trabalhar com a espiritualidade superior de cura e não entender o doente. Então, o que é que ele quis dizer? É fácil, eu vou ajudar uma ONG, eu vou mandar dinheiro, eu vou querer ficar na diretoria, eu vou ficar na coordenação, mas eu não estou lá na ponta. Eu não estou lá vendo o que está acontecendo. Eu só estou coordenando. Eu administro. E quem está fazendo o trabalho, formiguinha, que está lá na ponta, que está vendo, está tendo contato com o que está acontecendo, com o problema da sociedade, seja o problema de uma criança, seja um problema de um idoso, seja um problema de uma gestante, ou seja um problema de um animal abandonado, ou de maus tratos para uma pessoa, maus tratos de um animal, que é quem está lá na ponta. Não é quem está numa posição de status, de coordenação, e não, eu represento, mas é que pôr a mão na massa. Essa é a realidade. Então, isso é o bem que se faz. É o esquecimento de si mesmo, né? Porque ele vai ter que se dedicar, né? Abrir mão de um tempo para si, pro próximo, né? Eu já fui criticado pelo que eu vou falar, hein? Mas era aquele momento, não tinha outro jeito. Teve um determinado tempo que eu viajava, a gente saía em grupo para reunião em São Paulo, no ABC,
por força do trabalho. Então a gente saía de madrugada, 5h30, 5 da manhã, 6, depende onde era a reunião, para poder chegar a tempo, enfrentar o trânsito de São Paulo, pegar todo mundo e chegar na reunião. E num determinado momento, a gente parava para tomar um café, porque a gente muitas vezes saía sem café da manhã. Não tomava nada, né? Naquele tempo não tinha hoje uma cafeteira expressa que você põe a cápsula lá, aperta o botão, então você tinha que ir lá fazer o café ou colocar na máquina, alguma coisa. Às vezes não dava tempo. Então você saía, era levantar, tomar um banho, se trocar e sair, pegar a van que ia levar a gente para a reunião. E numa dessas paradas, não lembro agora onde foi, se foi aqui no ABC, eu sei que a gente encosta para tomar café, e chega um senhor para mim e fala, e tremendo, e ele fala assim para mim: dá para o senhor me pagar um aperitivo? 6 da manhã, 6h30 da manhã, um aperitivo, né? E a gente ali no balcão, aí eu falei assim: o senhor não quer um pão com manteiga, um café com leite? Aí ele fala assim para mim: eu até aceito, mas eu preciso antes de um aperitivo. Eu não vou mentir pro senhor, eu preciso de um aperitivo. Eu falei: tá bom, então o senhor pode pedir o aperitivo. Aí eu falei: mano, atende ele aí. E se quiser depois o pão e o café com leite, o pingado, em São Paulo você fala pingado, você não fala... e não fala média, fala um pão com manteiga, né? E aí ele comeu, agradeceu e foi. E aí, quem estava comigo, tinha até uma pessoa evangélica lá no momento, falando: pô, mas você tem coragem de fazer isso? Você quer? Aí eu lembrei de uma passagem. Meu pai era alcoólatra. E ele bebia muito. Ele chegava num ponto que, se ele não bebesse de manhã cedo, o café que ele tomava não parava no estômago, ele colocava fora. Então ele tinha que tomar uma para curar a ressaca da noite anterior, para poder se alimentar com um pedaço de pão e uma caneca de café. Então, quem não viveu certas situações não entende uma situação de alguém chegar 5 da manhã, 5h30, 6 da manhã e falar que quer um aperitivo, uma pinga, uma cachaça ou coisa e tal. Só vivenciando. Foi o que Emmanuel fez com o Chico. Vai vivenciar o problema de que tem quem está doente para você pensar em trabalhar em coisas maiores. E isso tudo, eu te pergunto, o Chico fez tanto bem, então tu acha que esse homem não é iluminado, não é um espírito tranquilo? Claro. Sim, sem dúvida. Escreveu 450 livros lá, 400 e poucos livros, 440, mais de 440. Pegava o dinheiro tudo dos livros e doava para um monte de instituição de umbanda, de candomblé, evangélica, católica, creche, asilo, onde fizesse caridade ele mandava dinheiro, ele dava dinheiro, distribuía dinheiro. Não ficava com nada, direitos autorais, nada, nada, nada. Vivia da aposentadoria dele de servidor público de Minas Gerais e a ajuda dos amigos. E tu acha que esse homem não tem luz? Ele construiu tudo, a vida futura dele. Nós estamos preparando a nossa reencarnação. Então, se a gente quer ser um espírito bem iluminado, amparado, é só a gente se perguntar: como é que eu sou como encarnado? É como eu vou ser como espírito. Outras crenças, né, nessa data, né, do Dia dos Mortos, dos finados. Então tem igreja que o pessoal faz homenagens aos antepassados. Sim. O pessoal vai para a igreja. O espírita tem alguma atitude, algo que o espírita não dentro da crença? Na verdade, para o espírita, finados é um dia normal. Por quê? Jesus venceu a morte. Ele com 3 dias não houve a ressurreição. Ele já provou. A morte não existe.
O espírita, ele acredita na reencarnação. Ele acredita na reencarnação. Se ele acredita na reencarnação, ele sabe que a morte não existe. A tristeza de se perder, não. Certa vez eu vi uma palestra do Divaldo falando assim: eu encontrei a pessoa, ela vai: oi, como é que você tá? Eu não tô bem, eu perdi o meu pai faz uma semana. Você perdeu, filha? Mas você procurou ele para ver se achava? Não, eu tô querendo dizer que ele morreu. Então não perdeu. Aí a pessoa: você não perdeu seu pai continua, é seu pai. Ele não perde a identidade dele, a individualidade dele. Mas se ele tiver uma afinidade com você, o dia que você se desencarnar, você vai encontrar seu pai. Você vê que agora nas homenagens a gente já vê assim: até breve, até qualquer dia. A gente já tem. Mas ninguém põe até logo, né? Assim, não, mas ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. ninguém tem pressa de morrer. Ninguém tem pressa. Acontece que se você for analisar o mundo que a gente vive, quanto mais rápido a gente se encarnar, é melhor. Só que tem um detalhe: a gente não deve desencarnar sem cumprir aquilo que se comprometeu. Então, eu diria para você, eu não vejo a hora de eu cumprir tudo aquilo que eu me comprometi e desencarnar. Mas não posso abreviar isso. Eu estaria cometendo... Se eu cometo um suicídio, é como se eu estivesse fazendo um homicídio de mim mesmo. A vida pertence a Deus. Isso é Deus quem dá a vida e tira. E também se descuidar também é um suicídio indireto, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Viver uma vida que se arrisca muito. Exagerar em bebida, alimentação, esportes perigosos. Não vai acontecer. Espera aí. Não brinca com certas coisas. Mas todo mundo tem a hora de morrer. Tem, claro, tá programado. Mas não facilita. Né? Não é porque todo mundo tem a sua hora que eu sei que está tendo ali um tiroteio, eu vou passar ali na rua, porque eu não vou morrer, porque eu estou provocando, eu estou facilitando uma situação. Então precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não vai passar o que a gente não tem que passar. A gente não vai sofrer o que a gente não tem que sofrer. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte em preservar o corpo, não perder a energia vital, que é o que nos mantém. Se a gente diminuir a nossa energia vital, a gente vai responder por isso. Vamos dar um exemplo para você. Eu estou com 60 anos. Eu teria que viver, vamos supor que na minha programação eu tenho que viver até os 85. Mas aí por abusos, por falta de cuidado, por exageros, eu desencarno com 80. Aí a pessoa, viveu 80 anos, viveu bastante. Eu abreviei 5 por negligência. Então, se eu tinha mais 5, eu tinha que cumprir mais alguma coisa. Fosse algum sofrimento para aprendizado, fosse alguma ação, fosse caridade, qualquer coisa que fosse, eu vou responder por essa abreviação do meu tempo. E tem como amenizar essa dor da saudade? Bom, eu não sei se eu vou amenizar, porque quem está sentindo a saudade é a pessoa. Mas o que eu posso falar é que, por experiência, pela informação que a gente tem, é que desencarnou quem tinha que desencarnar. Foi um desencarne coletivo, um resgate coletivo. E eu digo assim, categoricamente, com toda certeza, porque eu vi gente se cuidar na UPA e ficar curada, e vi gente que foi para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês, e veio a desencarnar. Então,
cabe novamente aquilo que a gente já comentou outras vezes, que o dinheiro nos permite sofrer com conforto, mas o que a gente tiver que sofrer, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, a gente vai sofrer. Então, é difícil aceitar, até porque a população tinha um anseio de um cuidado maior, que teve aí uns contratempos, não vamos entrar nesse assunto, mas desencarnou quem tinha que desencarnar. Não foi algo que quem está com essa dor foi culpado ou negligenciou. Foi uma situação que todos estavam vivendo, que todos estavam correndo risco. Conforme eu falei, teve família que perdeu 5, 6 pessoas, e teve família que ninguém desencarnou. Teve família que não contraiu o vírus. Foi contrair agora, quando liberou-se aí, começou a se voltar a uma atividade normal. Então, acalma o coração se estiver triste. Entenda que todos têm a sua hora, e por um motivo ou por outro, quando chegar essa hora, nós teremos o nosso passamento. Isso vai acontecer. Eu estava vindo para cá, eu vou contar um caso para quem tiver com essa dor, com essa angústia, com esse sofrimento. Eu estava vindo para cá, eu estava lembrando de um amigo, de uma família amiga, de um casal, um casal com afinidade, e de repente, alguns anos atrás, a mãe desencarnou, deixando o pai sozinho. Beleza. Eles tinham 2 filhos. Quando a filha completou 25 anos de casado, ela fez uma recepção. E estava todo mundo, e o pai dela, viúvo, e quando ele foi abraçar a filha, para dar os parabéns da filha, que a gente cantou parabéns, deu um bolo, champanhe, aquela coisa toda. Na hora que ele foi abraçar a filha e ele deu um beijo na filha, eu senti a presença da falecida. E eu falei assim, até eu falei para minha esposa, eu senti a presença da mãe da quem estava comemorando as bodas de prata, que era a esposa desse senhor. A minha esposa não conheceu a pessoa. Tá bom. E beleza. A vida segue, vai indo, e a pessoa, e o avô lá, o pai dessa moça lá, sempre bem, jovem, alegre, vivendo a vida, e de repente ele vai e faz um check-up no médico. O médico, olha, tá tudo bem com o senhor, tá tudo beleza, beleza, tá bom. Um mês depois ele tá na casa da filha, tomando café da tarde com a filha, com os netos, e de repente ele infartou. Cai no chão. O neto, formado em educação física, foi lá tentar ressuscitar o avô, não conseguiu. Quer dizer, ele passa pelo médico, tá tudo em ordem, tá tudo certinho, e ele, desencarnou junto com a família, porque deu o tempo dele, terminou. É verdade que hoje nossos entes têm a permissão para estarem conosco? Vai de encontro com certeza. O que acontece... Marta, né? Márcia, veja o seguinte, conforme eu falei, um espírito que está iluminado, um espírito uma pessoa de caridade, bom em todos os sentidos, que teve uma vida no bem, vamos usar isso, esse termo, uma pessoa que teve uma vida no bem, essa pessoa, ele como espírito, ele vai estar logo amparado, ele vai poder estar visitando os entes queridos, sempre que sentir saudade, até o dia que
você que vai reencarnar em um determinado momento vai encontrar com ele novamente. Agora, se esse espírito tiver está muito preso à parte material, quando eu falo parte material, não é só o dinheiro, é preso a vícios, um espírito que fumava muito, um espírito que gostava de beber muito, um espírito ligado a outras coisas, muito a sensualidade, muito preso a isso, ele pode estar agora passando por um tratamento numa colônia, no hospital espiritual, e aí a permissão para fazer as visitas é mais restrita, porque é como uma pessoa, como é que eu vou falar? Uma pessoa que está debilitada não pode sair da cama porque ela está debilitada. Uma pessoa recuperada, ela está liberta para poder ir onde sentir vontade de ir. Perfeito. Aí para o espírito isso é fácil, hein? Pensou nele, ele está aqui. É automático. Não tem distância, não tem espaço, não tem tempo, é na hora. Entenda isso. O nosso pensamento, a hora que pensou, já chegou. É na hora. Tempo e espaço não tem na espiritualidade. Não tem a matéria. Como é que eu vou... É um sopro, é um vento, tá lá já. Então, muitas vezes a pessoa está pensando no ente querido que se foi e está assim sentada, ou numa rede, ou deitada, aí vem uma brisa assim do nada, ou vem uma coisa assim, aquilo a gente está sendo visitado. Um bem-estar, né? Sem causa, sem... É um carinho que está recebendo. Assim, aí, onde foi? Está tudo fechado? De onde veio essa brisa, esse vento? É isso. Se o ente querido tiver reencarnado, ele recebe a oração? Do mesmo jeito. Se eu oro para alguém que está desencarnado, ele já reencarnou. Veja, eu vou explicar uma coisa, companheira. Como é o nome dela? Marilane. Marilane, olha só. Veja o seguinte. Há um tempo atrás, as reencarnações eram muito rápidas. Rápidas no sentido assim, levava em média 144 anos uma reencarnação. Então, quem desencarnou hoje, voltava a reencarnar mais ou menos daqui a 144 anos. Um pouco mais, um pouco menos. O que acontece? Hoje, cada vez mais, os casais têm menos filhos. Antigamente, tinha casal com 15, 10 filhos, 6 filhos, 8 filhos. Hoje é 1, 2 para ficar na média. Tem casal que não tem nenhum. Mas como é que os espíritos vêm? Os espíritos vêm de mãe solteira quando não é abortado. E aí essa mãe solteira normalmente doa pelo conselho tutelar, às vezes até abandona a criança aí e ela vai ser adotada. Onde nasce muita criança desenfreadamente? Nas comunidades. Onde é que as meninas lá têm uma gravidez precoce, 12 anos, 13 anos, e aí esses espíritos começam a ter a oportunidade de estar voltando. Na mesma família, pode acontecer o seguinte, isso é uma necessidade compulsória. O avô desencarnou ou o pai desencarnou, e por uma necessidade para aquela família, porque nem sempre a família espiritual é a família material. A família material, muitas vezes, na maioria das vezes, é para resgatar um problema, uma situação. É para uma mudança de comportamento. Posso dar um exemplo assim, vai. O pai e a mãe fumam. O filho ou a filha vem com bronquite para o pai e a mãe não poder fumar. Aí eles são obrigados a parar de fumar porque vai causar problema respiratório para a criança. Mais ou menos isso, tá?
Não estou dizendo que é todas, mas mais ou menos isso. Então a criança vem interferir no comportamento. É como eu disse anteriormente, um triângulo amoroso que causou, por orgulho e vaidade, o desencarne de uma pessoa antes do tempo por um suicídio, por um desespero, por se sentir abandonado, desamor, vem numa nova família, na mesma família, se encontram, mudam-se o sexo, de um que era homem vira mulher e vice-versa, e o que acontece, essa criança vem para cumprir um tempo e fazer os envolvidos nisso passar por um aprimoramento, por uma evolução. Então, quando há algo compulsório da criança voltar na mesma família, isso já é um planejamento da espiritualidade por uma necessidade de um processo evolutivo. Mesmo aquela criança, ela tem um espírito. E quando se ora, vai receber a oração do mesmo jeito. Do mesmo jeito que, quando alguém está doente, quando alguém está com problema, a companheira faz uma oração e a pessoa recebe a oração lá. A oração, ela não é perdida. A vibração, ela não é perdida. O pensamento positivo, ele não é perdido. Da mesma forma, o pensamento maléfico também atinge o seu objetivo. Perfeito, perfeito. Nossos entes queridos, eles conseguem ter conhecimento dos nossos pensamentos e acesso aos nossos sentimentos? Com certeza. Eles sabem tudo que a gente está pensando. Eles sabem tudo que a gente está pensando. A gente consegue esconder, a gente consegue enganar o esposo, a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Mas a gente não consegue esconder da espiritualidade o que a gente pensa e o que a gente faz quando ninguém está vendo. A espiritualidade está vendo tudo isso. Então, eles têm acesso, sim, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, com certeza. Por isso que eu falei agora anteriormente para outra companheira aí, que eu já não recordo o nome, ela, por evitar de ficar triste, para o filho não sentir, mesmo que fique, e se chorar, chore com alegria, e encerre a oração, a vibração que ela fizer, sorrindo, para ele ver a mãe sorrindo, que isso é o maior presente para ele. Então, eles têm acesso ao que a gente pensa e ao que a gente sente. Meu pai, por um problema também no fêmur, ele estava sem poder se movimentar direito e estava internado em home care. Muito bem. Aí, eu ia visitá-lo, ia todo dia visitá-lo. Todo dia. E eu lembro que na última vez que eu vi o meu pai encarnado, eu cheguei lá, à noite, depois do serviço. Oi, tudo bem? Tudo bem? Beijei minha mãe, beijei meu pai. E cheguei pro meu pai e falei assim para ele, como é que tá a fralda aí? Precisa trocar? Não, a mãe já trocou, a tua mãe já trocou. O senhor quer Coca-Cola? Não. O senhor quer água? Quer bolacha? Não, eu queria um pouco d'água. Eu dei um pouco d'água. Tá bom. Aí eu fiquei fazendo umas coisas na casa, assim, mexendo lá, coisa e tal. E aí eu precisava ir embora para descansar, que o dia seguinte tinha que trabalhar. Então, meu pai estava deitado assim na sala, na cama hospitalar, mas em casa. E minha mãe no sofá. E aí eu peguei e falei assim, bom, eu vou embora, hein? Ah, tá. Aí eu pensei comigo, dá um beijo neles, né? E aí eu falei assim, eu já beijei, né? Pensei comigo. Beijei quando cheguei, já tinha beijado, né? Porque eu sempre fui muito beijoqueiro, de abraçar as pessoas, de beijar, né? Tio, tia, avô, vó. Eu sou de uma época que a gente pegava a mão do avô, beijava e pedia a bênção, né? Então, aí eu falei, eu já beijei, tá?
Aí fui embora. Fui para casa, pá, dormi. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, o primeiro pensamento foi: caramba, se acontecer alguma coisa com meu pai, o meu filho Vinícius, que é o mais velho, não vai poder ir no velório. Porque o meu filho tinha ido mochilar na Europa, passou lá uns meses lá, mochilando, nada de extravagância. Quando eu acabei de pensar isso, o telefone tocou. Mas no exato momento, eu ainda estava sentado na cama. Isso era 6 da manhã, 6 e pouco da manhã. Eu vou no telefone, era o meu irmão. O meu irmão jamais me ligaria uma hora dessa. Eu não atendi o telefone e fui para o telefone fixo e liguei para a casa do meu pai. Quando eu liguei, quem atendeu, a minha mãe chorando, e passou o telefone para a vizinha. E aí a vizinha falou assim: olha, Silvio, eu chamei o SAMU. Nessa época não tinha SAMU, era o PS. Chamei a ambulância, mas já foi, tá? Não tem mais o que fazer. Eu falei: tá bom. Aí eu peguei o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e fiz uma oração. Fiz a oração para um espírito que acabou de desencarnar e fui me arrumar para cuidar do velório. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se eu tivesse beijado o meu pai, eu iria ainda beijá-lo em vida, e não no dia seguinte, quando ele já estava frio e não era mais o meu pai, era um corpo que estava ali. Eu sei que eu fui preparado pela espiritualidade, talvez algum merecimento de a espiritualidade me dar esse amparo de já me preparar emocionalmente para que eu pudesse ter força de conduzir isso, mas me ficou aquilo que foi o beijo que eu não dei no meu pai. Então, o que eu poderia dizer para vocês? Querem fazer uma oração para um ente querido, para quem desencarnou, para um vizinho que desencarnou, para alguém que vocês sabem que desencarnou, que isso também é caridade? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá na coletânea de preces e faz a oração. Uma oração fundamentada, uma oração com conteúdo. Tem uma oração, inclusive, no Evangelho, que é um espírito que faz a oração dele mesmo. O férito está passando e ele está orientando o médium da oração que ele acabou de desencarnar, de tão desperto, tão livre que é o espírito. Tem 2 orações para espírito que acabaram de desencarnar. Uma preparada pela espiritualidade e outra do próprio espírito que desencarnou. Está no final do Evangelho. Então, fica aí a sugestão da oração do Evangelho segundo o Espiritismo, e fica a sugestão de nunca deixarem o beijo para depois, o abraço para depois, o café para depois, o encontro para depois, a visita para depois, o pedido de desculpas para depois, o pedido de perdão para depois. Não percam a oportunidade de quem quer que seja de falar aquilo que vocês estiverem sentindo vontade de falar.
Conforme Jesus falou, se reconcilia com o teu adversário, com o teu inimigo, enquanto tu está na caminhada com ele. E ao mesmo tempo, se confraterniza com os teus entes queridos, com os teus amigos, com os teus pares, enquanto estão na caminhada com ele, porque a gente não sabe a hora do passamento, a hora que a gente vai embora.